Essa nova atualização do ARM SX2 para Android traz a integração de um dos recursos mais aclamados que vai fazer seu FPS dobrar, triplicar ou quadruplicar. Então, fica comigo até o final do vídeo, porque além dessa novidade, temos várias outras. Primeiro, um aviso sobre instalação. A partir dessa versão 2.6.6.7, o projeto passou a lançar 4 APKs diferentes em vez de um só, cada um mirando em um tipo de Android e processadores diferentes. Se você atualiza pelo próprio emulador, ele escolhe sozinho o APK certo para o teu aparelho. Se tu for instalar manualmente, o nome do arquivo já indica qual você deve baixar. O que tiver escrito Legacy é para Android 8 para cima. O que tiver A11 é para Android 11 para cima. O que tiver A13 é para Android 13 para cima e o que tiver A15 é para Android 15 para cima. Mas cara, a melhor opção é sempre atualizar direto pelo próprio emulador, beleza? Inclusive tem um vídeo aparecendo aí no card agora, onde eu ensino a atualizar direto pelo emulador. E tem uma correção importante aqui. A versão voltada para aparelhos mais antigos, que existia justamente para rodar em processador mais fraco, estava sendo compilada de um jeito que gerava instruções que chips mais antigos nem possuíam. Ou seja, a build feita para salvar celulares antigos estava travando exatamente nesses aparelhos velhos. Isso foi corrigido e agora essa build realmente roda no hardware mais simples, sem custar nada de performance em celular mais novo que quiser usar essas versões Legacy. A atualização anterior trouxe o maior trabalho de precisão matemática que o emulador já fez, mexendo até em como o processador principal do PlayStation 2 lida com o número de ponto flutuante. Essa nova atualização dá continuidade direta a esse trabalho. Chegou um quarto modo de arredondamento chamado Exact, que reproduz o comportamento exato do multiplicador do PlayStation 2 em vez de apenas se aproximar dele. Divisão, raiz quadrada inversa, soma, subtração, mínimo e máximo foram todos reajustados para seguir a ordem real de arredondamento e saturação do console. E o resultado direto dessa modificação é que aquela opção antiga de correção manual chamada FPU Multiply Hack, que existia tão somente como uma gambiarra para alguns jogos específicos, foi removida permanentemente porque os novos modos de arredondamento já resolvem o que ela tentava resolver. Outras correções que tivemos. Um bug na busca de memória cache que podia retornar a linha errada foi corrigido. Um salto de endereço zero, que antes era tratado como impossível, agora é reconhecido corretamente. O Pine agora aplica a mudança assim que se ativa ele, sem precisar trocar de jogo para fazer efeito. E salvar as configurações por jogo com o jogo aberto parou de descartar por engano os ajustes que valem para o aplicativo inteiro, ou seja, os ajustes globais não serão descartados quando você fizer configurações específicas para o jogo. E a última correção é que agora os gatilhos analógicos podem ser vinculados a qualquer botão e o gatilho esquerdo passou a ler corretamente em todos os jogos. Antes dessa correção, isso aí causava comportamento errado dependendo do jogo. Agora, antes da gente continuar, se você puder, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as próximas notícias do ARM SX2 de Android. Vamos seguindo. Agora, o maior destaque dessa atualização. Chegou a geração de quadros através do Lossless Scaling. O ARM SX2 agora passa a controlar esse recurso de forma integrada, direto pelo próprio caminho de renderização em Vulkan, inserindo novos quadros gerados entre os quadros reais. Ou seja, um jogo que roda a 30 ou 60 quadros por segundo pode ser exibido no dobro, triplo ou quádruplo dessa velocidade numa tela que tenha alta taxa de atualização. O overlay de performance também foi atualizado para mostrar o estado da geração de quadros e a taxa real de exibição na tela. Tudo isso separado do contador de FPS comum, que continua mostrando a taxa real do jogo sem alteração nenhuma, já que o emulador não muda a velocidade de verdade, só a quantidade de imagem mostrada. Porém, aqui vem o aviso mais importante do vídeo inteiro. Você precisa ter instalado aí o APK do Lossless Scaling separadamente e os shaders de interpolação são lidos em tempo real através do arquivo lossless.dll, que você mesmo precisa importar no seletor de arquivos, tipo que nem você fez quando você selecionou a BIOS do PlayStation 2 aqui no ARM SX2, sacou? Sem esse arquivo .dll, o recurso simplesmente fica desligado e o próprio emulador te avisa isso. Além disso tudo, esse gerador de quadros exige uma GPU Adreno série 7000 ou uma GPU mais recente que essa daí. Ou seja, é coisa de celular Snapdragon de ponta. E é justamente por isso que eu não consegui testar isso aqui para mostrar para vocês
como é que se usa esse recurso. Por enquanto, eu trago somente a notícia. Tem também um modo performance nesse Lossless Scaling que usa um shader mais leve, ativado por padrão, e um ajuste de detalhe de movimento que troca precisão de fluxo óptico por velocidade. O segundo recurso novo que está chegando com essa atualização é o FSR1 da AMD, com uma opção de upscaling de saída. Se o jogo está rodando numa resolução menor que a resolução da sua tela, em vez de simplesmente esticar a imagem, o FSR vai aplicar um upscale com nitidez adaptativa nas bordas com um slider de intensidade. Se você ativar isso aí, o CAS será desativado, até porque o próprio FSR já tem uma etapa de nitidez embutida e usar os dois juntos deixaria a imagem borrada de tanta nitidez aplicada de forma duplicada. Só funciona com VUCA ativado, tá? E isso aí fica dentro do renderizador nos efeitos de display, tanto na configuração geral quanto na aba Graphics específica aí por jogo. Se você quer conferir um controle bom e barato para jogar esses emuladores, dá uma conferida aí na descrição desse vídeo. Assiste também esse vídeo que está aparecendo na tela, pois com certeza lá tem um conteúdo tão interessante quanto esse daqui. Eu sou o Alves e espero te ver numa próxima. Valeu, falou e até breve.